Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou o professor Márcio, da Universidade Federal de São Paulo, e essa é mais uma videoaula sobre farmacognosia. Espero que todos estejam bem, protegidos contra esse vírus que ainda não foi embora. Então, eu sei que muitas vezes nós estamos cansados já, mas o vírus ainda não cansou, né? Então, todos, por favor, se cuidem, mantenham o distanciamento, usem máscara, e vamos levando a vida conforme a gente pode, não é mesmo? Então, a videoaula de hoje vai ser sobre óleos essenciais, tá? Convido a todos a participar dessa videoaula, aproveitem esse conteúdo e qualquer dúvida é só entrar em contato. Vamos lá? Vamos começar a nossa videoaula de hoje então, falando um pouquinho sobre óleos essenciais. O que são óleos essenciais? Óleos essenciais são misturas voláteis de substâncias lipofílicas e recebem esse nome justamente porque essenciais vem de essência, então são óleos que contêm fragrância. Também são conhecidos como óleos voláteis porque são substâncias que evaporam a temperatura ambiente. Isso também são conhecidos como os óleos etéreos, justamente porque têm substâncias com alta solubilidade em éter. Tá? Então, os óleos essenciais são substâncias produzidas pelo metabolismo secundário das plantas medicinais. E como vocês já sabem, as substâncias produzidas no metabolismo secundário são produzidas para alguma função na planta, tá? Principalmente para a planta se adaptar e se comunicar com o meio ambiente, seja plantas ou animais, principalmente insetos que estão ao seu redor. Okay? E assim como outros metabólitos, os óleos essenciais, as substâncias presentes nos óleos essenciais, também têm as suas funções no vegetal. Então, nós destacamos os óleos essenciais, por exemplo, como inibidores de germinação e crescimento de outras plantas, substâncias que atuam na defesa contra animais, principalmente insetos, substâncias com atividade antimicrobiana, então aí protegendo a planta de fungos e bactérias, e também substâncias que atuam como atrativos de polinizadores, tá? Principalmente pela essa capacidade de fragrância que eles têm. Tá? Vamos destacar também algumas outras características importantes dos óleos essenciais. Primeiro, alta volatilidade, a gente já sabe, são substâncias que são capazes de evaporar a temperatura ambiente. Baixa solubilidade em água, são substâncias lipofílicas. Solubilidade em solventes orgânicos, nós podemos citar o éter principalmente, mas também metanol e etanol, isso vai depender da composição química desse óleo essencial, mas são mais solúveis em solventes orgânicos do que em água. A temperatura ambiente são substâncias líquidas. Geralmente são menos densos do que a água, então se ele tem baixa solubilidade de água e é menos denso que a água, ele vai formar uma mistura com duas fases em água, tá? E aí a gente consegue fazer a separação desse material também. Característica importante, baixa estabilidade. Então são substâncias que se oxidam facilmente na presença de luz, de calor, de umidade e de íons metálicos. Okay? E por fim, são substâncias que apresentam alto poder de fragrância. Tá? E do que são compostos esses óleos essenciais? Basicamente daqueles metabólitos que nós chamamos de terpenos e daqueles metabólitos que nós chamamos de fenilpropanóis. Dentro dos metabólitos que nós chamamos de terpenoides, nós destacamos como presentes nos óleos essenciais principalmente os monoterpenos e os sesquiterpenos. É importante destacar também que todo óleo essencial geralmente é composto de uma substância em maior quantidade, que é chamada de majoritário, mas também de outras substâncias que estão em quantidades variáveis, desde média quantidade, baixa quantidade, baixíssima quantidade, até quantidades tão pequenas que nós chamamos de traços. Mas lembrando, o óleo essencial sempre tem um marcador que é chamado de substância majoritária e vai ajudar também na identificação e análise de qualidade desse óleo essencial. Okay? Seguindo, vamos falar então onde as plantas concentram esses componentes. Tá? Eles podem ser encontrados em vários órgãos vegetais. Isso depende de cada
espécie vegetal. Então eles podem ser encontrados nas flores, no caso das rosas, nas folhas, no caso do eucalipto, nas cascas, no caso da canela, nos frutos, exemplo a erva doce, nos rizomas, um exemplo é o gengibre, e nas sementes, o exemplo é a noz moscada. Okay? Aqui nós temos algumas imagens destacando glândulas, tricomas, né, pelos, que são partes vegetais, né, que acumulam óleos essenciais. Okay? E como a planta produz óleos essenciais? Através do seu metabolismo secundário. Então eu recomendo que vocês recordem um pouquinho a aula de fisiologia vegetal e metabolismo primário e introdução do metabolismo secundário. Uma aula importante para a gente recordar de onde vêm os metabólitos secundários. Mas vamos falar resumidamente de onde vêm, por exemplo, os terpenos. Os terpenos vêm da via do acetato, que direciona a via do mevalonato, que produz os triterpenos. Então a gente tem aqui, acompanhem comigo, fotossíntese produzindo glicose, formou carboidrato, glicose entra e vai ser quebrada, glicólise. A quebra da glicólise vai vir formar acetilcoenzima A, via do acetato. 3 unidades de acetilcoenzima A vão formar o ácido mevalônico. E o ácido mevalônico, via do mevalonato, vai formar o que a gente chama de terpenos. Então lembrem-se que é daí que vem os terpenos. Então, mas também tem outro componente no óleo essencial. Lembrem lá do outro slide. Fenilpropanoides. E da onde vem o fenilpropanoide? A mesma coisa. Fotossíntese, glicólise, formação de eritrose 4-fosfato, formação de fosfenolpiruvato e essas 2 unidades formando o ácido chiquímico ou via do chiquimato. Esse ácido chiquímico forma aminoácidos aromáticos. Esses aminoácidos aromáticos são transformados, entre outras coisas, em fenilpropanoides. Ok? Vamos falar um pouquinho então dos terpenos. Tá? De novo, terpeno e fenilpropanoide. Vamos começar pelos terpenos. Terpenos são formados por unidades de isopreno, ou seja, unidades de 5 carbonos, que vêm do ácido mevalônico, que vem por sua vez da via do acetato. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o mentol. Percebam que o mentol ele tem aqui uma unidade isoprênica, 5 carbonos, e aqui outra unidade isoprênica, 5 carbonos, formando 10 carbonos, formando o que a gente chama de monoterpeno. Tá? Então vamos lá, monoterpeno, 10 carbonos, sesquiterpenos, 15 carbonos ou 3 unidades isoprênicas. Diterpenos, 20 carbonos ou 4 unidades isoprênicas. Sexterterpenos, 25 carbonos ou 5 unidades isoprênicas. Triterpenos, 30 carbonos ou 6 unidades isoprênicas. Carotenoides, 40 carbonos ou 8 unidades isoprênicas. Bem entre triterpenos e carotenoides nós temos os esteroides. Esteroides são derivados de triterpenos que foram modificados, perdendo unidades de carbono, sendo então substâncias que vão de 18 a 27 carbonos. Ok? Esses são os terpenos. Mas vamos falar principalmente agora dos monoterpenos. Tá? Como são formados os monoterpenos? Fotossíntese, glicólise, formação da acetilcoenzima A. 3 unidades de acetilcoenzima A vão formar o ácido mevalônico, mevalonato. Esse ácido mevalônico vai formar o isopentenil difosfato, que é essa molécula aqui. O isopentenil difosfato vai formar o dimetilalil difosfato, que é essa molécula aqui. Tá? Então, na planta nós temos o isopentenil difosfato e o dimetilalil difosfato. Quando a planta, através enzimaticamente falando, une 2 unidades desse tipo aqui, ela tem a formação do geranil difosfato, que vai depois formar o monoterpeno. Lembrando que aqui depois, o monoterpeno ele pode ter a cadeia aberta, ele pode ter a cadeia ciclizada, ou ele pode ter cadeias biciclizadas. Ok? Então aí nós temos a formação de mentol, de cânfora, de limoneno
e assim por diante, ok? São todos monoterpenos. E os sesquiterpenos? Os sesquiterpenos a gente parte de um geranil de fosfato, que vocês viram, formador de monoterpeno, e nós temos a adição de um isopenteno de fosfato. Então percebam que agora nós temos 3 unidades isoprênicas, 3 unidades de 5 carbonos, portanto nós temos uma unidade de 15 carbonos que é chamada de sesquiterpenos. E aí da mesma forma nós temos depois a ciclização dessa unidade, a introdução de átomos como oxigênio e assim por diante. Um derivado importante dos sesquiterpenos, que nós vamos falar mais para frente, são as lactonas sesquiterpênicas, tá? Mas isso fica para uma próxima videoaula. Então a gente viu monoterpeno e viu sesquiterpeno. Seguindo, vamos falar dos outros componentes além dos terpenos, que também estão presentes nos óleos essenciais, que são os fenilpropanoides. De onde vem os fenilpropanoides? Do mesmo lugar, da glicólise, só que aí não da via do acetato, tá? Da acetilcoenzima A, mas sim da via do ácido chiquímico, ou chiquimato. Como é formado o ácido chiquímico? Aqui, acompanhem comigo, glicólise forma fosfenolpiruvato e eritrose 4-fosfato. Nós temos uma série de reações depois formando o ácido chiquímico, ok? Vejam com calma isso depois e estudem, que é importante. Depois o ácido chiquímico entra na formação do ácido corísmico. Também vejam com calma depois que tem uma série de reações que fazem essa transformação. Lembrando que o mais importante de tudo não é decorar as reações, é saber que são reações mediadas por enzimas. Isso faz com que a planta produza, geralmente, substâncias com centros quirais específicos. Tá ok? Isso é importante lembrar. Então, aí do ácido corísmico, nós temos a formação dos aminoácidos aromáticos. Por exemplo, fenilalanina e tirosina. Tá? Tanto a fenilalanina como a tirosina são transformadas depois em fenilpropanoide. O que é um fenilpropanoide? Nada mais é do que uma molécula que tem uma unidade aromática, um fenil, e ligado lateralmente uma cadeia de 3 carbonos, propano. Então, fenilpropanol. Fenil com uma cadeia de propano. Fenilpropanol. Ok? Aqui nós temos 2 exemplos de fenilpropanoide que entram na composição de alguns óleos essenciais. Eu destaco aqui o cinamaldeído, que é o componente presente principalmente no óleo essencial da casca de canela. Ok? Bom, a gente já sabe então que os óleos essenciais são compostos principalmente de terpenos e fenilpropanoides. Dentro de terpenos, principalmente de monoterpenos e sesquiterpenos. Ok? Temos outros terpenos para falar no futuro em outra videoaula, mas aguardem aí. Vamos falar então um pouquinho sobre a extração desse óleo essencial. Tá? Como nós tiramos da planta esses óleos essenciais? Industrialmente, em escala industrial, nós vamos falar de alguns procedimentos, como por exemplo, destilação por arrasto a vapor, hidrodestilação, prensagem a frio e extração com solventes. São os métodos mais utilizados, principalmente hidrodestilação e destilação por arrasto a vapor. Acompanhe aí nesse esquema que está no slide de vocês, onde a gente mostra que nós temos um recipiente onde a água vai ser aquecida e fervida. O vapor vai passar por esses canos aqui e vai entrar em contato com a planta que está em outro recipiente. Vapor em contato com essa planta vai arrastar substâncias voláteis, os óleos essenciais. Então vai vir para cá, para a condensação, uma mistura de vapor de água e óleos essenciais. Eles vão se condensar e vão ser acumulados nesse outro recipiente. Depois de uma decantação, nós temos a separação de fases. O óleo essencial, que é menos denso, vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. E aí basta você fazer a separação da água e obter o seu óleo essencial. Isso é uma destilação por arrasto a vapor. Agora imaginem que você tem uma situação em que você vai pegar essa água fervendo aqui e vai jogar nesse recipiente. O que vai acontecer? A mesma coisa. A água vai continuar fervendo aqui e vai arrastar o óleo essencial, que vai passar pela condensação, que vai ser coletado aqui. Qual que é a grande diferença? Na hidrodestilação, a planta está em contato com a água, e aí ferve,
depois condensa e recupera. O que acontece? Temperatura maior. O que acontece no arraste a vapor? O material vegetal não está em contato com a água em temperatura de ebulição. Ele está em contato com vapor, que na verdade tem uma temperatura menor do que a água em ebulição. Ok? Então, arraste a vapor é melhor para substâncias termoláveis, certo? Substâncias que são decompostas pelo calor. Porque na hidrodestilação essas substâncias vão estar expostas a temperaturas mais altas, enquanto na arraste a vapor, temperaturas mais baixas. Ok? Vejam com calma novamente se vocês ficarem com alguma dúvida. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tá? Prensagem a frio, na verdade, vamos citar, por exemplo, a casca de laranja. Você pode espremer a casca de laranja e recuperar o óleo essencial dessa casca. É um tipo de prensagem a frio, muito utilizada na indústria de suco para a recuperação do óleo essencial do que sobrou ali e depois venda desse óleo essencial que tem um valor agregado bem significativo. E por fim, extração com solventes. Aqui eu destaco que nós colocamos como não recomendado, menos recomendado. Por quê? Quando você faz uma extração com solvente, naturalmente você não vai extrair só óleo essencial. Você vai extrair outros óleos também e outras substâncias solúveis nesse solvente orgânico. Então, você traz mais sujeira para o seu óleo essencial e depois você vai ter que aplicar alguma técnica de purificação. Ok? Vamos continuar falando da extração de óleo essencial. Em laboratório. Em laboratório a gente pode usar hidrodestilação, a gente pode usar o arraste a vapor e a gente pode usar a prensagem, a gente pode usar a extração com solvente também. Mas eu queria destacar para vocês aqui um aparato de destilação circulatória, descoberta por Clevenger em 1928 e por isso mesmo recebeu o nome de aparato de Clevenger. Tá? Então esse esquema aqui foi retirado da farmacopeia para vocês verem. Então aqui nessa posição aqui, a gente adapta um balão e dentro desse balão vai ser colocado a planta e vai ser colocado a água e esse balão vai entrar numa manta e vai aquecer e vai ferver essa água, evaporando a água e evaporando também substâncias voláteis que vão seguir esse caminho aqui e vão condensar aqui. Condensa aqui água e condensa substâncias voláteis que vão percorrer esse caminho aqui e vão se acumular nessa região. Grande vantagem desse aparato. Essa região aqui ela é graduada. Então nós podemos, além de fazer a extração em pequena escala, já fazer uma quantificação de óleo essencial. Ok? Vejam com calma. Entrem na farmacopeia, volume 1, vocês vão encontrar métodos em farmacognosia. Estudem um pouquinho sobre o aparelho de Clevenger e a extração de óleo essencial, que vale a pena, ok? Vamos falar um pouquinho também, quando a gente, em termos de controle de qualidade, quando a gente tem que tomar uma amostra, tá? Em que a quantidade de óleo essencial é muito pequena, ou que a própria quantidade de amostra é muito pequena. Às vezes a amostra está na fase sólida, às vezes está na fase líquida. Tá? Então, laboratorialmente, foram criadas algumas técnicas de amostragem. Vamos falar de uma delas, por exemplo, que é a SPME, que vem do inglês Solid Phase Microextraction, que em português significa microextração em fase sólida. Tá? O que é isso? É uma técnica onde você vai expor uma fibra sintética composta, por exemplo, de sílica fundida, por exemplo, ao material. E aí o óleo essencial, o óleo volátil, vai ficar aderido, vai ser absorvido, vai sofrer uma sorção nesse material. E aí esse material é introduzido, essa fibra é introduzida no cromatógrafo gasoso, tudo com uma seringa especializada, para análise. Tá? Outra técnica bastante difundida atualmente é o headspace, que na verdade é uma condição que você tem um recipiente que você vai colocar a amostra, esse recipiente vai ser fechado e vai ser aquecido. O que acontece? As substâncias voláteis vão volatilizar ali dentro daquele recipiente. Uma vez volatilizado ali, você introduz uma seringa também específica e retira a sua amostra já na forma de gás e introduz
cromatógrafo gasoso. Tudo isso muitas vezes já é automatizado. Ok? E por último, a chamada microdestilação, que na verdade nada mais é do que uma miniaturização da hidrodestilação. Ok? São técnicas que eu recomendo que vocês também procurem na literatura e leiam um pouco mais sobre elas, que são bastante aplicadas já, inclusive na indústria também, para o controle de qualidade de óleos essenciais. Ok? Partindo para o final, vamos falar um pouquinho da identificação dos componentes químicos de óleos essenciais. Tá? Então, as técnicas mais utilizadas são a cromatografia em camada delgada, né? A cromatografia líquida de alta eficiência, o CG, cromatografia gasosa, e o CG acoplado à espectrometria de massas. Tá? Como se escolhe a técnica a ser utilizada? Basicamente depende da mistura que você está analisando. Para misturas menos complexas, você pode muito bem utilizar a cromatografia em camada delgada e a cromatografia líquida de alta eficiência. Lembrando que para essas técnicas você vai ter que utilizar de padrões de marcadores para a identificação correta dos componentes. Ok? Por outro lado, nós temos a cromatografia gasosa, que é uma das mais utilizadas para óleos essenciais, justamente por ser uma cromatografia ideal para substâncias de alta volatilidade. Tá? Então, na cromatografia gasosa, nós podemos fazer uma análise, a injeção de uma amostra muito mais complexa, até porque nós temos na cromatografia gasosa colunas, às vezes de 30, 60 metros de comprimento. Tá? E aí são colunas, então, que têm alta capacidade de separação. Tá? E aí, uma vez separadas, essas substâncias passam por um detector, por exemplo, de ionização de chama, e depois são analisados e comparados, por exemplo, a uma amostra rica em uma série de hidrocarbonetos. Tá? E aí vocês vão poder calcular o índice de Kovacs, que nada mais é do que uma correlação do tempo de retenção de uma determinada amostra, de uma determinada substância da amostra, comparada com o hidrocarboneto de peso molecular mais próximo dela. Tá? Leiam também, recomendo que vocês leiam um pouquinho mais sobre o índice de Kovacs, que é importante para calcular e fazer o controle de qualidade de óleos essenciais, fazer a identificação de moléculas dentro dos óleos essenciais. Mas, atualmente, nós temos a cromatografia gasosa com espectrometria de massas. E aí nós temos uma ferramenta extremamente poderosa, que é capaz de, além de unir a capacidade ótima de separação da cromatografia gasosa, com a potente capacidade de identificação da espectrometria de massas. No caso da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, nós temos a ionização por impacto eletrônico, impacto de elétrons. Então nós temos uma condição em que nós temos já vários bancos de dados com perfil de fragmentação de várias substâncias. Então aí nós temos a injeção da amostra no CG, a separação e a passagem dessas amostras no espectrômetro de massas. Daí nós temos um perfil de massas de cada uma das substâncias, que é comparado a uma base de dados, e aí nós temos a indicação da identificação dessas moléculas. Tá? No caso de mesmo assim persistir a dificuldade, nós temos que primeiro separar, isolar essa substância e caracterizar a partir de ensaios de ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, ultravioleta, infravermelho e assim por diante. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Fica a minha forte recomendação, como nas aulas anteriores, de que vocês usem essa aula como um guia para estudo. Tá? Então vocês vão ter a oportunidade de consultar a literatura e estudar um período maior com base nessa videoaula de hoje. Ok? E lembrando que a gente sempre vai estar à disposição de vocês através do SEAD Moodle, plataforma da Unifesp, mas também através
do Classroom que nós disponibilizamos para vocês, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre terpenos, de terpenos, sester terpenos, triterpenos e assim por diante, ok? Obrigado.